Olá, eu sou Rafaela, vou fazer dupla com Paula Ângela e a gente é do Polo de Inhuma. A gente ficou com fruto, funções e tipos de fruto. Fruto é a estrutura reprodutiva das plantas angiospermas, que são as plantas com flores, que se desenvolve a partir do ovário da planta após a fecundação. Sua principal função é proteger as sementes e auxiliar na sua dispersão. Funções do fruto: proteção das sementes e dispersão das sementes. Proteção das sementes: o pericarpo, que é a parede do fruto, envolve e protege as sementes contra danos mecânicos, dessecação e patógenos. E a dispersão das sementes: muitos frutos possuem adaptações que facilitam a dispersão por agentes como vento, água, animais ou até mesmo por mecanismos próprios da planta. Isso ajuda a colonizar novos ambientes e evitar a competição entre a planta-mãe e as plântulas. Uma nutrição do fruto. Em alguns casos, o fruto pode fornecer nutrientes para as sementes em desenvolvimento ou para os animais que o consomem e dispersam. Olá, eu sou Paula Ângela, estou cursando licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Estado do Piauí, pela UFP, né? E hoje irei apresentar para vocês, falar um pouco sobre a morfologia vegetal, é o desenvolvimento dos frutos. Vamos lá? E temos aqui uma perguntinha, né? O que é o fruto? Vocês sabem o que é o fruto? Né? O fruto, ele é uma estrutura formada, né, a partir do ovário da flor, né, após a fecundação. Né? Tem a função, né, como proteção e dispersão das sementes. Alguns frutos, eles podem se desenvolver sem fecundação, né? Nós temos como exemplo, a banana. Ela se desenvolve, né, sem semente, né? A fecundação dela é diferente. E aí, na morfologia, ela diz que é um ovário amadurecido de uma flor. Esse fruto, ele representa a continuação de uma estrutura da flor, o ovário, que ele persiste após da antese, né, e a polarização, transformando-se numa estrutura auxiliar de proteção e dispersão das sementes, as quais, né, elas aparecem a partir dos óvulos fecundados, né. O fruto, ele é uma estrutura exclusiva da angiospermas. E aí, passando aqui, nós temos a etapa do desenvolvimento, né? Nós temos a fecundação, nós temos a formação do zigoto, nós temos a transformação do ovário e nós temos a maturação, né, deste fruto. Na fecundação, nós temos a união do gameta masculino com o feminino. Na formação do zigoto, nós temos que gera o embrião da futura semente. Quando se une, né, o gameta feminino com o masculino, que vai gerar, né, uma futura semente. E aí nós temos a transformação do ovário, né, que é uma parede do ovário que se torna um pericarpo, né? E aí o que é esse pericarpo? Esse pericarpo, ele é a parede do fruto, né, na qual se distingue, ele se distingue 3 camadas, que é o epicarpo, e o mesocarpo e o endocarpo. O epicarpo é aquela camada externa do fruto, né,
a parte da casca do fruto. Inclusive, eu trouxe aqui para mostrar para vocês uma manga, né? E aí, nessa manga a gente vê, né, a casca dela, onde ele fala, né, que a parte da camada externa do fruto é essa parte de fora, né, a casca. E lá no mesocarpo é a parte carnosa do fruto. Então, é aquela parte que a gente come, a parte gostosa, que é a parte carnosa da manga, aqui como exemplo. E no endocarpo, nós temos, né, a semente, né? A semente, no caso, em outras frutas é a semente, já aqui na manga é o caroço, né? Tem como exemplo o caroço. E aí, nós temos aí a maturação, né? O fruto, ele adquire cor, sabor e a consistência, né, dessas características. Partes do fruto, que já foi isso que eu expliquei, né? O epicarpo, a camada externa, que é a casca, o mesocarpo, né, que é a parte carnosa, que é a polpa, essa parte que a gente come, e o endocarpo, que é a camada interna, que pode ser dura, né, que é o caroço, no caso da manga, é o caroço. Os tipos de desenvolvimentos. Tipos de desenvolvimento. Aí nós temos frutos verdadeiros, formado só do ovário. Nós temos como exemplo o tomate, né? Fruto acessório, outras partes da flor que participam. Nós temos como exemplo a maçã. E frutos pantenocárpico. Nós temos aquela fecundação, no caso, sem fecundação, na verdade, né? Que é a banana. Que no caso não é através que vira a semente, que precisa do gameta masculino e o gameta feminino para gerar a sementinha. E aí nós temos aí a importância do desenvolvimento dos frutos. E aí nós temos a importância do desenvolvimento dos frutos. Aí nós temos aí a proteção, né, das sementes, né, que facilita aí a dispersão, né, que é o vento, a água, os animais. E aí nós temos a importância também ecológica e econômica, que é a alimentação, agricultura, industrial. E aí nós temos aqui a conclusão. Antes de eu apresentar aqui a conclusão, eu queria falar um pouquinho aqui sobre a classificação, né, dos frutos. Aqui na classificação dos frutos, seguem os critérios básicos seguintes, né, que é o número de ovários envolvidos na natureza, onde já foi falado aí do pericarpo, né, que nós temos a natureza do pericarpo maduro, a desciência ou a indesciência do pericarpo e o modo da desciência, o número de lóculos e sementes. Aí nós temos frutos agregados, né? Lá no endocarpo também, voltando lá no endocarpo, nós temos também como tricomas o limão. Inclusive eu trouxe aqui para me mostrar para vocês, né? O limão, que ele também
ele faz parte, né, dessa parte aí do endocarpo, como o Trichomas em limão. E também temos frutos agregados, né, derivados de muitos ovários, de uma única flor, né, que é o gineceu, aporcápio, né, que é na ata. Muitos ovários, né, amadurecidos de uma única flor estão unidos a um receptáculo comum. A gente pode ver que na ata ela tem um carpelo de apocárpicos. Quando a gente parte ela ao meio, a gente pode observar, né, muito carpelos, muito apocárpicos, né? A gente pode ver quando a gente parte ela ao meio. Ele é um fruto agregado também, né, de anona. E ela é um fruto, né, escamosa. Ela é uma fruta escamosa. Nós temos também frutos múltiplos, né, que é originado do desenvolvimento de ovários de várias flores, de inflorescência, que concrescem mais ou menos juntos, né, formando uma infrutescência, né, que eu trago aqui como exemplo o abacaxi, né. O abacaxi também tem o figo, o chamado como Ficus pupila. A gente vê, pode observar que no abacaxi também, quando a gente parte ele ao meio, a gente vê as camadas, né, do abacaxi, de várias flores, a gente pode ver que sai um único fruto. Frutos simples são todos os derivados de um único ovário de uma flor, né? São originados do desenvolvimento do gineceu sinecárpico, que podem ser secos e carnosos, que une ou então multicarpelar. E aí a gente traz como exemplo aí o murici, né, que é uma fruta, um fruto simples. E aí, como eu mostrei para vocês, a manga, né, a manga ela é um fruto super carnoso, né, ele é super carnoso. E além desse fruto, ele não é um único fruto, assim, de dizer assim, isso é um fruto para se comer. A manga, você pode fazer a polpa da manga, né, para fazer suco. E também ela tem um caroço duro por dentro, né, onde fica a semente. A curiosidade dela, né, ela é originária da Índia. Ela é considerada um fruto sagrado, né, há mais de 4.000 anos. Ela é tão importante, né, que aparece até em símbolos religiosos e culturais. E a mensagem, assim, que eu queria deixar é que, assim, os frutos, eles não servem apenas só de alimento. Eles são estratégias, né, da natureza para proteger e espalhar semente, que ela vai garantir, né, a continuidade de vida das plantas. E aí, assim, eu queria dizer que vocês podem também estar, né, multiplicando, né? Dizer que esse fruto, ele pode ser multiplicado, pode ter vários e vários
pezinho de manga, né? Para que nossas futuras gerações possam aproveitar e se deliciar com a manga. O fruto, concluindo aqui, ele é o resultado direto, né, da transformação da flor. E o seu desenvolvimento, ele garante, né, a perpetuação das espécies vegetais, essencial para os estudos de botânica, agricultura e biodiversidade. Essa foi minha apresentação e espero que gostem. Vão lá e curtam. E obrigada.